Coisas de Sinhá Marta. Dias depois do sublime encontro, estando à mesa a tomar café, notei Sinhá Marta em algum alvoroço. Ia, vinha, fazia trejeitos, encarava-me e lá se ia de novo, triturando pensares que sei lá. Quando uma criança lhe pediu qualquer coisa, estava alheia a si, ao meio, pairando em zonas de meditação que era difícil descobrir. Para sondá-la, inquiri: então, Sinhá Marta, sonhou com algum lobisomem esta noite? Ela, volvendo-se depressa, pondo-se estática por longos minutos, nada disse, e quando quis dizer coisa, fez um gesto de reconsideração e não falou. Foi para os seus quefazeres e, por isso, deu-se fim a um plano qualquer que lhe vagava pelo espírito. Saindo eu para ver a porcada de raça que havia adquirido, encontrei-me com o senhor Viçosa, nordestino de muito radicado em terras do sul, casado com senhora portuguesa, pai de uma única filha, e que fazia às vezes de melhor entendido em certos empreendimentos, como, por exemplo, no caso dos porcos. «Belos animais!» exclamou ele, em seguida o cumprimento trocado. «Valem o preço!» O homem pôs-me à frente, feição expansiva e amiga, convidando. «Quer fazer o favor de me dizer, Sr. Cabral, se está passando melhor ou pior? Confesso que tenho curtido preocupações por via do seu estado de alma. O senhor precisa reagir. Contudo, nestes últimos dias parece que tem estado diferente.» Fiz-lhe o gosto. Passei, é certo, por um longo tempo de amargor quase insuportável, Sr. Viçosa, mas a coisa vai passando, se Deus quiser. O senhor podia, aventurou ele vagamente. Sim, mas Deus é que sabe, retorqui sem saber ao que aludir. É isso mesmo? Continuou reticencioso. Então volvi aos porcos. Quando teremos a primeira cria, Sr. Viçosa? Ele contou nos dedos e sentenciou 2 meses. Mas sua mente pairava em outros campos de cometimentos, o que me fez dizer de vez: quer fazer o favor de dizer-me em o que está pensando? Lá em casa, Sinhá Marta estava embaraçada por pensamentos que não ousou declinar. Aqui, encontrou o amigo em situação idêntica, a planejar o que não revela. Que significa isso? O bom homem empalideceu, mas foi dando conta de que lhe ia pela alma. Gosto de que me considere amigo, Sr. Cabral. Compraz-mo em selo, bem assim como todos os meus. E por isso mesmo, quem sabe, bem podia o senhor tentar uma sessão de espiritismo. Por que não lhe faria bem? E estacou firme, francamente procurando alguma reação do meu semblante a antevisão da resposta. E fiz-lhe ver, então, que tudo era procedente. E para isso era preciso tanta dúvida por parte de gente da casa? É que Sinhá Marta me disse umas coisas. De eu ter conversado com a minha falecida mãe? Sim, senhor. E como nós fazemos nossas sessõezinhas, às vezes pode ser que o senhor queira tomar parte, o que para nós seria de muito gosto. Que acanhamento tolo, meu amigo! Que simplicidade, pois temos facilidade para tudo em meio ambiente, pessoas e conhecimentos. E eu a imaginar que premeditava um terremoto? O senhor Viçosa sorriu, muito satisfeito, mas ponderou. Nem sempre é assim, Sr. Cabral. A gente encontra cada coisa por este mundo de Cristo, pois não mataram o Cristo por causa dessas coisas. Foi por andar ele a ter tratos com os espíritos, expelindo aos malfeitores e mantendo contactos com os benfeitores, e não por outra razão que o pregaram numa cruz. E o senhor pensa que não fariam isso de novo se pudessem? Ora, se fariam. A ignorância é o único diabo que existe. Eu quis passar adiante. E quem é médium na sua casa, Sr. Viçosa? Minha Augusta, também a filha, está tendo umas atuações, mas muito de longe. Fez um lapso e acrescentou convidativo. Hoje e todas as quintas-feiras fazemos sessões e estaremos sempre às ordens, Sr. Cabral. Nesse ínterim, aproximou-se Dona Augusta, sua esposa, tendo-lhe dito em tom alegre:
O Sr. Cabral entende de espiritismo, bem nos poderia auxiliar. Tive que lhes dizer do pouco ou nada de conhecimento de que era possuidor, mas de estar sempre pronto para aquilo em que pudesse ser útil. Eles deram-se a uma alegria espiritual muito intensa, com o que também me rejubilei. E rumei para outro local da fazenda, não muito distante da casa, onde tinham plantado, havia mais de um século, talvez, algumas dezenas de jaqueiras. Eram árvores frondosas e estavam pendentes dos galhos e ramos, belos frutos. Ali havia mandado colocar pedras muito grandes, regularmente aparelhadas para servirem de bancos. E foi sobre uma delas que me sentei, reclinando a cabeça num tronco, para meditar nas coisas da vida, nas do mundo e na simplicidade, às vezes sem mesura, da gente do sertão. Passava, portanto, um olho retrospectivo no que me houvera sido forçado passar nos últimos tempos, não deixando de estimar em muito ao que me viera de ocorrer nos derradeiros dias, coisas do céu e da terra que vinham em demanda a meus anseios de vida, paz e ventura. E tudo começara com a visão de minha mãe. Qual a razão disso tudo? Ela havia dito que era preciso contribuir para o desenvolvimento do Consolador no seio da humanidade. Então, aquilo vinha em abono de meus interesses pessoais ou era bem de um programa visando o bem geral? Sem dúvida que, de um modo ou de outro, estava em face de acontecimentos deleitantes, o quão surpreendentes, quer para o intelecto, quer para o moral. De onde vem isso? Para onde marchará? A que fronteiras do saber e dos anseios de alma nos lançará? E convinha com as sentenças bíblicas, com as profecias do Senhor, lembrando que tais serviços deviam ser feitos por homens, pois a quem atribuiria Deus a função de trabalho sem ser a seus filhos? Nesse caso, como em qualquer sentido de aplicação, e acima de tudo pelo montante da obrigação, tinha de haver maior necessidade de devotamento à causa. Saber e agir disciplinadamente, tal era a medida a adotar. E Deus poria as coisas no rumo certo. O que pensava era bom, e o destino das coisas e dos seres, como de sempre, repousava na sabedoria suprema. Causava gosto poder pensar assim, e me entregava ao devaneio, assim como a folha do arbusto margeante cai na água e é conduzida. Ia entregar-me por inteiro aos aprazíveis meditares, quando ouvi que me chamavam de longe, de muito longe. Cabral, Cabral! Quis pôr-me de pé, mas não pude. Não o consegui de maneira alguma. Estava preso, impossibilitado de qualquer outra ação que não fosse a da mente. Todo caso, senti o que poderia ser, não vindo por isso a assustar-me. Querendo falar e não o conseguindo, dei-me a pensar em Deus, em minha mãe, nas coisas do céu. E foi quando de novo ouvi: Cabral, Cabral! Mas que poderia eu fazer? Nem sequer podia responder. E a voz prosseguiu: Cabral, Cabral, venha e veja. Contudo, para mim mesmo pensava: mas ver de que jeito, se nem posso abrir os olhos? Depois, sem ouvir nada, sofri um arranco, um choque violento, mas sem poder atinar em que consistiria ele. Todo o caso tinha acontecido alguma coisa diferente, interessante, e fiquei à espreita, todo alerta, a ver se alguma coisa aconteceria que me trouxesse qualquer informação. Aconteceu mesmo. Venha e veja, disse-me minha mãe, aparecendo-me toda vestida de branco e azul, sorridente e feliz, portadora de uma felicidade que parecia atingir os extremos do possível. E querendo segui-la, pude fazê-lo, mas ela, olhando para trás, mostrou-me o que ficara. Veja o seu corpo denso e dê graças ao Senhor dos mundos e de tudo, porque isto é maravilhoso. Olhei, vi, mas não me fez sentir nada estranho. Tudo era comum, simples, ao talante do céu, que fosse tudo para onde quisesse Deus.
Num repente, eis-nos em plena estrada que conduzia à fazenda próxima, de que eram donos Eliseu e Giza, gente muito amiga. Vinham os dois a cavalo, conversando sobre nós, falando em vender-nos a fazenda. Interessante, disse eu à minha mãe, reparando que os acompanhava sem estarmos nós montados. Eles querem ir para outro lugar, onde possuem maior número de familiares, de sorte que vêm para lhe oferecer a fazenda. Eu quis fazer-lhe isto para que daqui surjam outros agradáveis acontecimentos e outras ocasiões de testemunhos, a bem da verdade. Nós, posso dizer-lhe, não perdemos tempo quando temos em mãos encargos que nos foram entregues. Pensamos hoje para o amanhã, para depois de amanhã e por muito além até. Compreendo, mamãe. Eu sou-lhe muito grato por isso. Agradeça ao Supremo, Senhor, e ao seu ungido na terra, porque é deles que tudo está vindo. E vamos ao seu corpo que precisa recebê-los. Veja, estão quase a chegar. Pensado e feito, despediu-se ao pé de meu corpo, havendo recomendado: diga-lhes do ocorrido para servir de testemunho. Ouviu? Voltando à consciência, levantei-me e corri, mandando encilhar um animal. Este, pronto, cavalguei-o até encontrá-los pouco além da segunda colina, junto de frondosa figueira, por baixo de que passava a estrada. Estavam sentados, marido e mulher, num tronco avantajado de perobeira, ali posto propositalmente para o descanso dos viandantes que quisessem fazê-lo. Ora, fez Eliseu efusiante de alegria. Agora que o estamos a visitar, vai de viagem ou passeio? Não, meus amigos, venho ao seu encontro. Minha mãe mandou-me fazer assim e assim o estou executando. Ela me trouxe a vê-los quando passavam pelo areal ao pé daquele renque de palmeiras, justamente quando discorriam sobre a oferta da fazenda que me vão fazer. E disse-me mais minha mãe, que vão para longe, para lugar onde possuem muitos outros familiares. Como cessasse a fala, vi-os boquiabertos entreolharem-se consultivamente, mas em extremo alegres, e Giza, a esposa de Eliseu, balbuciou: muito bem, senhor Cabral, é isso mesmo. Folgamos que se deem assim as coisas do espírito, pois somos principiantes nessas lides. Quer Eliseu ir daqui e presto, em virtude de haver falecido seu pai, tenho que fazer pela família. Quando a esposa findara seus dizeres, coisa que muito me maravilhara, Eliseu, pondo-se altamente expansivo, abraçara-me e dissera-me palavras de muita consideração. E fazendo um gesto de assentimento, proferiu: seja tudo como Deus e o Cristo quiserem. As Escrituras estão cheias de fenômenos assim, e os Espíritos dizem que a lei é sempre a mesma, podendo-se querer a repetição dos mesmos. E eu acho verdadeiramente que a vantagem é nos valer das mesmas leis, elementos e oportunidades para reproduzirmos os feitos. Falar, dizer, proclamar que os patriarcas, os profetas, o Cristo e os apóstolos destas coisas foram cultores, isso não é religião. Ao que é útil e verdadeiro deve-se honra prática. Trocados mais uns pensamentos, eis-nos a cavalo e rumo ao meu domicílio. Chegados, tristeza cruel invadiu-me a alma. Foi então que senti em mim vir à tona, num ímpeto irrefreável, a saudade daquele vulto adorável que era Ana. Quem faria agora as vezes de sua alma sociável? Onde estaria a penar a pobrezinha o triste desvario? Pelo menos em casa, não estava para ser a anfitriã modelo, a figura centralizadora de todas as atitudes distintas. Foi a custo, pois, que suportei os olhares tristes de sua amiga, a senhora Giza, como que a procurá-la, sem achar apoio para seus sentimentos e saudades. Ana, de qualquer forma, fazia muita falta ao meu redor, e de saber que não morre jamais o espírito, sofria em pensar sobre onde e como estaria. Foi o que em primeiro focalizei na troca de ideias.
Como me faz falta a minha Ana! E onde estaria? Os dois amigos, entristecidos, nada disseram. A saudade os invadira. De outras feitas, a casa se convertia em ambiente de festa. Agora, seu vulto ausente comprimia todos os corações, tangia lugubremente a todas as mentes. Mas era preciso vencer, e foi com lágrimas nos olhos que pensei em minha mãe, nos espíritos do bem, por quem Deus serve aos encarnados. E a conversa girou sobre o negócio. Eliseu, sempre muito franco e direto, disse que queria vender e o preço. Um preço deveras convidativo, dadas as condições da fazenda e seus múltiplos recursos em potencial. Acrescentou ainda: isso é para o Senhor, que há de arranjar nova companheira e fazer vida de verdade. Para outro não venderia assim. Estudou-me por um pouco e concluiu: e se não dispuser de tudo já, faço combinação. Afinal, quero que a fazenda fique em suas mãos, anexada às suas terras, forma ótimo complemento. Sou-lhes imensamente grato e creio que tenho com que satisfazer o compromisso de compra. Mas por que tanta pressa em se irem daqui? Alegaram as razões já mencionadas, necessidade de amparo à genitora que ficara viúva. Nós, disse Eliseu, de qualquer modo teremos de ir. Minha mãe ficou só e devemos-lhes muitas obrigações. Queremos agora ser-lhe gratos. Quando sinhá Marta nos chamou para o almoço, a conversa girava em torno da fazenda e suas coisas. Assim, porém, que nos sentamos à mesa, Giza recomendou: agora é proibido falar em coisas subalternas. Vamos falar de espiritismo. Eliseu, intervindo, ventilou: que o senhor Cabral diga mais alguma coisa sobre o fenômeno de hoje, porque, francamente, foi de surpreender. Nunca soube de coisa assim. O homem foi-nos ao encontro e ainda nos ouviu a conversação. Disse-lhes então como a coisa começara, lá no penhasco, amando de minha mãe. Nada mais, porque nada tinha mais a dizer, de ordem pessoal. E enveredamos pelos relatos bíblicos e pelas experiências de grandes vultos para, ao cabo de tudo, Eliseu rematar: realmente, a coisa é como é, valendo por si e não pelo seu histórico. Se nada contivesse a história em favor de tal tese, ainda assim seria como é, um fato merecedor de estudos. De minha parte, como julgo ser tudo manifestação de um princípio básico, ao qual chamamos Deus, a nenhum fenômeno reputo impossível, somente considerando que devemos observância a certas leis, para que possam se dar e repetir no tempo e no espaço. E julgo também que as características de milagre e mistério com que os credos formais engalanam desde sempre as tais manifestações da parte dos poderes transcendentes ou das forças ditas ocultas muito têm prejudicado a humanidade. Afinal, uma coisa só pode ser feita daquilo que o todo é, e sendo assim, onde o milagre? E haveria mais respeito em adular a um ser supremo por meio de rituais e besuntamentos do que em lhe reconhecer o direito de ser a origem comum de tudo e de todos? Ou andaria esse divino princípio à cata de babugens formais antes que reclamando sabedoria e amor? O fato de os credos organizados terem sempre recorrido a programas materiais a fim de meio de vida, pois sem dinheiro a falsa espiritualidade não sabe amar a Deus, ou fazer de conta, isso mesmo tem sido o entrave às melhores conquistas. Os livros sagrados fazem-nos, obrigam-nos a aceitar a fenomenologia mediúnica como fator sine qua non da religião. Sem revelação, a religião transforma-se em chicana, e o mundo religioso comprova-o exuberantemente, pois no íntimo, todos os credos plenos de organizações sacerdotais vivem em função de uma arrecadação pecuniária e não espiritual. O lado espiritual que não dá de si provas vale apenas como figura de fachada. Moisés e o Cristo, bases da Bíblia, foram os cultores máximos do mediunismo.
Tomou um fôlego e prosseguiu, visto todos lhe ficarem à espera. Devemos, para tal compenetração atingir, tomar por base o feito daqueles dois grandes chefes, porque fundamentaram suas obras em fenômenos reveladores, mediúnicos, feitos que constituíam por si só o testemunho de suas investiduras. Moisés assombrava e convencia pelas obras fenomenais que provocava, vindo a ser o primeiro a batizar em espírito. Deixou um lastro de 70 homens com mediunidade manifesta como ponto de partida do primeiro batismo coletivo havido na história religiosa do planeta. Não nos esqueçamos do capítulo 11 do livro de Números. E com Jesus Cristo, o renovador do batismo de Espírito e o mais sublime enviado, tudo não se deu em bases mediúnicas? E a renovação do batismo, não foi toda ela profetizada? O capítulo 2 do livro dos Atos não foi delineado por Jesus antes da crucificação? Tomou um trago de água e concluiu. E teria sido para nada, para tudo ser pelos cleros adulterado, que 2 batismos tenham sido lavrados no mundo? Onde foram buscar autoridade para fazê-lo esses vendilhões dos templos, esses falsificadores da fé que pelo mundo enxameiam? Porque, francamente, estudando os fundamentos deixados por Moisés e Jesus, temos que convir em uma divisa única. A estrutura espiritual por excelência repousa exclusivamente na ação mediúnica ou revelacionista. E, embora seja cansadiço repeti-lo, devemos dizer que Paulo, o grande apóstolo, o único que prescreveu um modo de reunir aos seus missivistas, fê-lo à base dos 2 batismos. É o que aprendemos em igualdade de condições nos 3 capítulos, o 11 do livro de Números, o 2 do livro dos Atos e o 14 da primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Gostaria de saber em nome de que autoridade os cleros formais solaparam tais fundamentos indicados por Deus. Eu gostaria de saber a bem do que o próprio Jesus Cristo teve o seu batismo de Espírito, de comunhão com o mundo astral e testemunho nas ações humanas, convertido em obra de idolatria por uma nação imperialista cujo único intuito era pretender o domínio do mundo e afogar-se no paganismo. Sim, seria bem interessante saber por que Roma, que viu o caminho do Senhor ser cultivado em bases mediúnicas até o 4º século, achou em seguida, por interesses não só subalternos, mas francamente criminosos, que devia eliminá-lo. Bem houvera, pois, o Apocalipse afiançado que uma besta se levantaria para conspurcar o lugar santo, coisa que mais tarde reclamaria trabalhos restauradores. Ao término de tais comentários, o almoço coincidia. Mandei então chamar Viçosa, que nos ofertara suas sessõezinhas espíritas, a fim de sondar no sentido de uma sessão para a tarde, enquanto Eliseu e Gisa eram presentes. E o bom homem veio acompanhado de Dona Augusta e sua filha Catarina, com o propósito de realizar a sessão. Foi de grande alegria para mim essa disposição do nordestino. Eu nunca havia assistido a uma tal coisa. Para melhora do meu entendimento, Eliseu fez-me ler os 3 capítulos acima mencionados. Depois de tê-los lido, indagou-me ele: diga-me agora uma coisa, que espécie de culto deixaram no mundo Moisés e o Divino Mestre? Sem dúvida, não deixaram cultos pagãos, forjados por homens ou doutrinas que tais, e sim o culto da revelação para as transações com os agentes do plano astral da vida. Isso, pelo menos, é o que se depreende da leitura dos textos bíblicos, principalmente daqueles que dizem respeito às ações de Moisés e Jesus Cristo, sendo também esse o proceder dos grandes de Israel. E o bom amigo emendou: pois o Espiritismo é a segunda e não a primeira restauração. Saiba-o quem quiser, porque é de fato assim,
em face de Deus, da verdade e da história. Eu pensava que soubesse pouco em matéria de espiritismo. Disse ele então da origem de seus conhecimentos. Tenho em casa guardados muitos cadernos que contêm grandes mensagens. Giza é boa médium e eu copio as mensagens, quando os agentes comunicantes disso fazem questão. Gostaria de lê-las, pois aprenda na própria Bíblia a fazer o seu melhor espiritismo, vindo imitar a Jesus Cristo no uso dos dons mediúnicos, por certo que prosseguirá em ordem para adquirir aquilo que ele não pôde dizer então. E chegou o momento de realizarmos a sessão. Foi Eliseu, seu presidente, ou o seu intérprete carnal. Em minha alma, por imposição da tradição, armava confronto com a pompa vista nos templos católicos, pompa pagã. Ali estava, porém, para mim, sendo revivido o batismo de espírito. O cenário era simples, caseiro, devendo estar a repetir também a paisagem material vivida pelos apóstolos, segundo o relato daqueles capítulos por mim de há pouco lidos. Configurei a cena do Pentecoste e aquela citada por Paulo de Tarso. Como poderiam ser outros os cenários? Aos poucos, fui sentindo uma invasão fluídica, suavíssima, deleitosa, fazendo tudo por a ela entregar-me. Quando a não sentia mais, estava fora do corpo, a ver tudo de cima para baixo. O espetáculo era de encantar, mas ao longe era de estarrecer. Muita gente desencarnada havia que sofria horrores sem conta, e muitos ostentavam vestes e galardões que os identificavam como senhores de vanguarda nas escolas religiosas do mundo. No momento estranhei, por saber que essa gente presume salvar aos outros com as suas mesinhas formais. A seguir, vindo minha mãe para junto de mim, convidou. Seu pai e outros serviçais estão em certo lugar, controlando a alguém que deve ser trazido hoje. Vamos auxiliá-los? É Ana, mamãe. Ela fez um gesto lento de negação e informou-me. Não, meu filho. Ana perambula por região tenebrosa, porque carece de resgatar falta grave cometida. Deposite confiança em Deus, que sua justiça não excede e nem negligencia. Mais tarde, quando for hora, você mesmo a auxiliará. Por ora, confie em Deus e em nós, para que a sua função de crer não venha a fraquejar, diminuindo suas possibilidades. Nós precisamos, para vários serviços e feitos, dos seus fluidos animais eletromagnetizados, e o modo de pensar e sentir faz modificar a natureza das radiações. Basta um abalo impressivo para que o tônus perca o seu equilíbrio e afete o resultado em aplicação. Muito interessante isso. Atalhou ela sorrindo. Mas agora não temos muito tempo para entrar em detalhes. Vamos ao encontro daqueles trabalhadores de que lhe falei. Num arranco formidando, eis-nos em casebre, paupérrimo, junto de uma mulher de meia idade, doentíssima. Ali estava ao seu lado, agarrado a ela, um agente espiritual de triste catadura. Não era mais um homem de feições rudes, odiento, cruel, etc. Era uma fera terrível e horrível, um monstro, um ser que pelo mal em si nutrido e desencadeado fora se degradando na estrutura anatômica, revolvendo em si os traços animais vividos no pretérito, a ponto de os apresentar em tom acabrunhadoramente expressivos. E como estava entranhado na pobre mulher! Eles, disse minha mãe, foram parceiros no crime, mas foi ela que o induziu a tanto, razão pela qual agora procura ele vingar-se. Aí estão, mãe e filho. Ela, tendo enviuvado cedo, trilhou o mau caminho e depois, sobretudo, ainda mandava ao filho que se apoderasse do alheio. Num roubo à noite, foi morto, tendo perambulado por uns anos através de zonas horripilantes. Em seguida, em cumprimento à lei, foi cientificado de que lhe havia ocorrido, vindo então a querer vingar-se.
Como tivesse ela muito em seu passivo, teve ele campo livre. Aí estão, faz para cima de 12 anos, nesse entredevoramento geral. Ela às vezes o vê e sente, ora por ele arrependida, mas a Justiça Suprema não se move por apelos comodistas e de última hora, regendo-se pelo reequilíbrio. Meu pai chegou-se a mim e em transe, muito feliz, abraçamo-nos. Creio que Deus saberia dizer o que se passou conosco naqueles minutos. Estava remoçado de muito e muito mais alto do que era. Minha mãe, ela também havia crescido, se assim é justo conceber ao que se passa aqui, porque todos crescemos, uns mais, outros menos, acontecendo isso até com os que medram nas zonas não muito inferiores. Podemos aumentar ou diminuir de tamanho, bem assim como de forma, caso o desejemos, mas em condições normais sustentamos um tamanho que excede ao de quando éramos encarnados. Convoquemos os obreiros? Inquiriu meu pai. Nós 3 somente, não o levaríamos de forma alguma, retorquiu minha mãe. Ato contínuo, puseram-se a pensar com firmeza, e o efeito foi a chegada, quase imediata, de 5 poderosos vultos, mas poderosos não psiquicamente. Deviam ser, e eram, de fato, trabalhadores de ordem inferior, mas os indicados no momento e para o fim devido. Assim chegados, tendo atendido ao que lhes ordenara minha mãe, truculentamente arrebataram ao monstrengo, tendo-nos posto de volta imediatamente. Quando demos de novo entrada no ambiente de sessão, muito maior era o número de seres que presenciava ao ato. Creio que se havia multiplicado de muito, e um dos instrutores, este sim poderosamente alto em espiritualidade, bradando aos milhares de sofridos seres que formavam em círculo, fez-lhes tão grave quão sublime exortação. Lembrou-lhes o caso todo detalhadamente, firmando base nos princípios universais da lei, perante quem ninguém é pai e nem mãe, filho e nem irmão, nem parente qualquer, sem serem bases puras, que são as do amor e sabedoria. Resumiu tudo a uma questão de justiça superior, em face do que tudo e todos são iguais. Nem poderia aquele filho intervir por sua mãe naquela conjuntura, e nem ela por ele, sem ser através das leis de fraternidade, que não obedecem ao crivo dos laços consanguíneos. Aspas. Os por eles roubados, fraudados, vilipendiados, também são iguais perante as leis da vida. Quem se julga com mais direitos é apenas o mais insignificante. A verdade não tem parentes prediletos, em seu seio não há lugar para privilégios e nem sinecuras de ordem qualquer. No amai-vos uns aos outros, não cabem os conceitos de raça, credo, religião, política, etc. Ó vós que sofreis, a culpa não é de segundos ou terceiros, e sim de vós, e sim de vossas obras. O reino do céu é glória interna, só poderá ser alcançado por desenvolvimento de virtudes inatas. Não encomendeis a segundos ou terceiros a vossa edificação própria. Jesus, o exemplo vivo, não prometeu favores a quem quer, nem disse jamais que os bens eternos seriam transferíveis. Olhai, pois, para dentro de vós próprios, que aí está o tesouro celestial. Do sagrado princípio partimos todos, em idênticas condições, para ganharmos o reino da verdade à custa de sacrifícios pessoais. O dever coletivo do ser para consigo, para com seu próximo, para com Deus, nunca será mais e nem menos do que em atos de amor e ciência, e aquele que se curvar ante as leis convencionais, as religiões de homens, os conceitos e preconceitos humanos, esse estará a chafurdar-se em trevas. Quem vos livrou da tormenta, ó filhos do Senhor? Quem vos colocou em tormentas, ó filhos do Supremo Espírito?
Por certo, tudo se passou e sempre se passará em virtude de uma suprema lei, pois desconhece aos preconceitos do mundo, aos laços de sangue, aos crivos absolutórios forjados por homens. O Deus de justiça e amor, que não é aquele pregado pelas religiões, mas que é o que é, esse coloca uns nos braços de outros, a vítima no colo do algoz, o pai no regaço do filho, o milionário no seio da miséria, porque o reajustamento, a sua necessidade, paira acima dos conceitos teológicos do mundo. O amor é religião, o resto é ciência. E o divino modelo afirmou em suas obras que pelo culto do amor e da ciência o homem se glorificará não à custa de invocações teóricas estas ou aquelas, na consciência, portanto, de que todos somos iguais perante as leis fundamentais da vida. Compenetremo-nos de nossos deveres para que os nossos direitos estejam e permaneçam garantidos. Quis o Pai, em sua justiça, que fôssemos os fatores de nossos próprios destinos. Não apelemos, pois, mais aos outros do que a nós mesmos no cumprimento do dever, porque vós mesmos, que estáis me ouvindo, vindes de variantes credos do mundo, e de variantes raças, e de variantes concepções sobre a verdade. Mas o ser receberá sempre segundo as suas obras. E pelas vossas obras, aí tendes a recompensa, que tendes, irmão, sem ser a dor por tugúrio, a miséria por aconchego e a desilusão por teto. Quem, pois, não fizer do bem ao próximo a sua profissão de sempre, risca-se do número dos felizes. Deus a todos fez eleitos, e a ninguém especial, mas fez eleitos à edificação própria. Não serão jamais achados os que entram de favor. Quem entra é todo aquele que luta por entrar, e a luta é contra a ignorância, por ser ela a origem de todos os erros. Tendes, pois, como teve este infeliz irmão, parentes consanguíneos, mas não tendes mais por vós mesmos do que a vós mesmos e ao próximo em geral. A lei suprema não é divisora, sem ser entre os que obram o bem ou o mal. Fecha aspas. Quando o elevado mentor silenciou, minha mãe ordenou que pusessem o monstrengo junto ao meu corpo. Uma vez ali foi preciso ser violentamente controlado. As palavras do mentor em nada o tinham convencido. Era rebelde ao extremo, mas em pouco sua fúria foi cedendo, porque de argumentos violentos usaram contra ele aqueles trabalhadores já citados. Deviam ser peritos na coisa, e como poderiam de outro modo proceder? Afinal, o bem tem os seus soldados e, de algum modo, precisam e devem agir quando soa a hora. Se aos penitentes dizem de um modo sobre as coisas da lei suprema, aos impenitentes devem falar outra linguagem. Entre o bem e o mal, uma divisa há. Esta pode ser transposta pelo livre-arbítrio humano, mas, como uma ordem superior de equilíbrio impera sobre tudo e todos, a hora chega em que forças organizadas necessitam intervir. De qualquer modo, digam como quiserem, créus ou incréus, um pêndulo supremo age acima de todas as cogitações, enveredando os homens e as coisas do universo infinito aos rumos devidos. Justiça é ao que devemos integral tributo. Sem justiça, para que serviria o próprio amor? Bem sabemos o que se passa no meio humano, em que, por inconsciência do que seja realmente justiça, o amor dos pais, dos familiares, das raças e dos credos transforma-se em vertente de separações, de ódios, de crimes de toda ordem. É de outra justiça que tratamos, sem dúvida, uma justiça que, por ser divina, não se filtra por convencionalismos humanos, por conchavismos sectários, por egoísmos consanguíneos. Quem não participa da sinfonia universal, quem não ama universalmente,
Quem vê separação e a explora ao talante de seus desejos angustos, esse não tomará de forma alguma parte no banquete da espiritualidade superior. Seu próprio bem-estar terreno, outra coisa não é senão podridão a qual se entrega, com prazer, em virtude de escravização tradicional multimilenar. E ali estava aquele infeliz irmão, brutalizado em extremo. Havia roubado ao próximo, subtraído aos outros. Fez obra de inteligência? Poderia crer que sim, quando assim agia no mundo das formas. Mas o viver oferece oportunidades a um dialetismo infinito. Nem se pode considerar a vida como sendo mais e melhor na carne ou fora dela, porque enquanto a emancipação de fato não for organizada para ser desfrutada em zonas superiores, sujeitos sempre seremos aos regressos, às lutas, havendo sempre razão para apreensões. Pai é Deus, princípio é um só. Enquanto o ser encarnado julgar parentesco só o da carne, do sangue ou dos laços de família, bruto será. A vida nos mostra que as posições se cambiam, o quanto nos prova que existem belas amizades entre estranhos, entre criaturas de diferentes raças, credos e cores, enquanto se sustentam ódios mais que sanguinários entre irmãos. Mais que sanguinário, é claro, é o caso em face do qual nos achamos. É de um negror que nenhum derrame de sangue poderia remir, se ao crime tal condão fosse concedido. Venha ver, disse ao odiento ser minha mãe, quando o pilhou intimidado. E lá fomos parar entre fogueiras, num lugar de se fazer justiça. Compenetre-se das coisas do bem, do perdão, deixando os caminhos tredos do rancor, se não quer ser posto a penar o inaudito. De nossa parte, como obreiros do Senhor, ninguém sofreria tais horrores. Deixamos a escolha ao diretamente interessado. O monstrengo olhou para aquilo tudo 1000 vezes pior do que Dante descrevera, mas nada opinou. Os serviçais, lançando mão de instrumentos próprios, aguilhões agudíssimos, foram-no compelindo aos medonhos caldeirões que eram parte dos argumentos ao dispor dos serviçais da justiça. E foi quando pela primeira vez falou: Não, 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 pelo amor de... Minha mãe o inquiriu: Pelo amor de Deus? O brutalizado ser curvou a cabeça sobre o peito, como que traído em si mesmo pelo medo ou como que envergonhado das faltas cometidas. Minha mãe, de novo, o abordou com carinho. Amigo e irmão, não se envergonhe de uma suprema lei, nem se proponha a uma atitude de hora em avante mais comprometedora. Nós o queremos como a irmão e como soldados que somos de um poder supremo, aqui estamos para dar-lhe, como é de lei, segundo a sua conduta. Não lhe será mais lícito fustigar aquela infeliz que desempenhou no mundo a função de mãe sem esclarecimento. Tem 2 caminhos por trilhar, não 3, do ressarcimento ou das trevas. Seja inteligente e escolha com acerto nesta hora augusta da sua história. Ela foi a minha perdição quando não queria roubar, apanhava. O mundo sempre foi bem grande, não era obrigado por Deus a fazer isso. A lei manda honrar pai e mãe, respondeu titubeante. Crime não é honra. Honrar só pode ser no espírito da lei, que é em amor e justiça. Quando a lei fala em pai e mãe, fala em sentido genérico, humano. De qualquer modo, ela traiu meus afetos de filho. De qualquer modo, devia pensar com a própria cabeça. A lei, de modo algum, abre precedente ao crime. Nenhum pretexto a apanha em distração. Logo, ordem errada não se cumpre, mesmo quando o convencionalismo do mundo outorgue em contrário. Pela primeira vez encarou minha mãe de frente, concordando. A senhora deve ter sido uma santa mãe. Num repente, eis-nos de novo no ambiente de sessão, com o homem a falar pelo meu corpo,
já desamarrado. Eliseu falou-lhe com bondade, convidando-o à oração, aos propósitos de redenção, por avisar-lhe que perdão não existe. O homem, ante as vistas pasmas de milhares de seres, aos poucos se foi tornando outro, assim como se filtro divinal o estivesse a contemplar com as novas luzes da vida. Ele deu-se a um pranto de reconhecimento, tendo sido retirado. Foi entregue a outros trabalhadores que dele tomaram conta. Aquele alto mentor, então, dirigindo-se à multidão de sofridos, clamou: Vistes o ocorrido? E não fosse hoje, sê-lo-ia amanhã ou depois, mas assim teria que ser. Ninguém poderia lutar contra Deus e vencer. Tirai lição do que acabastes de presenciar, porque as lições da vida são as mais persuasivas. O Divino Mestre falou e nós não lhe demos atenção. Mas quando a dor fala, ela que não é meiga e nem sublime, mas sim repelente e cruel, então lhe tributamos obediência. Não sejamos imprevidentes em face da lei, sejamos mais inteligentes. E desapareceu o grande mentor, deixando em pós de si fulgurante rasgo de luz. Giz e Dona Augusta deram vazão a outros sofredores, mas criaturas bem mais ponderadas. Um deles era um preto velho que fora nosso colono. Assim deixado o médium, veio a mim, e com ele troquei palavras. Tive nisso grande alegria. Minha mãe, falando por Giza, disse palavras de maternal afeto a todos, detendo-se em Sinhá Marta, para com quem distribuiu o melhor de sua alma. Fez-lhe ver que beirava a libertação e que estava preparada por uma vida de trabalhos, de amor a Deus e ao próximo, e isso ninguém o contestaria. Como minha mãe se mostrou grata à cabocla que fizera em casa de empregada, de mãe e de avó, nossos olhos se marejaram e com muitas razões. É bem difícil de se poder discernir ao cabo aquilo que é em Deus simples e humilde. Hoje digo que só conseguem ser bem simples os bem evoluídos. Uma vez terminada a sessão, depois de algumas peripécias a mais, entramos a tratar do negócio a que viera o casal vizinho, e ficou decidido que o senhor Viçosa viria a ser o dirigente da nova propriedade. Foi uma tarde feliz, cheia de sol, quer para os sentidos físicos, quer para a mente, quer com referência às coisas do coração. Para mim, francamente, a coisa estava de exultar. O céu e suas bênçãos vinham sobre mim em jorros. Por que, então, não ter a alma em frenesi?